Muito bem, gravando. Sejam bem-vindas à nossa e bem-vindas, né, nesse caso, a todas e bem-vindos a quem assistir depois à nossa terceira aula de prática construtiva. Hoje são 3/9/2024. Eu sempre pauto as aulas, né? Nós temos conversado a respeito disso, para que vocês ajudem-nos me ajudem, na verdade, a tocar, fazer essas aulas, né? No sentido de levantar dúvidas, trazer aqui assuntos para serem debatidos, uma vez que eu não enxergo essa aula como uma repetição do que está no livro, né? Se fosse para isso, as próprias videoaulas, os materiais que vocês têm seriam suficientes. Essa aula serve como expansão. Partindo do pressuposto da expansão, eu quero trazer para vocês uma tecnologia construtiva diferente dessas tecnologias construtivas convencionais. Quais seriam as convencionais? Estrutura de concreto armado, com fechamento em alvenaria, estrutura metálica com fechamento em pano de vidro ou alvenaria, estrutura de madeira com fechamento na própria madeira ou vidro ou alvenaria. Então, vocês veem que nos convencionais a gente não foge desses materiais, né? Alvenaria, vidro e madeira, alvenaria, vidro e madeira, tá? Essa tecnologia que eu vou apresentar para vocês, que são de paredes de concreto, então, ou seja, paredes autoportantes, elas tanto têm função estrutural, como também têm função de fechamento, né? Uma vez que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas vamos lá. Só um segundo. Bem, deixa eu ver como é que fica a minha tela aqui. Só um segundo. Deixa eu desafixar minha cara aqui, que você não precisa ficar com a tela com a metade da minha cara fixada. Muito bem. Agora sim. Muito bem. A gente vai falar dentro de algo que vocês estudam, que são sistemas de isolamento térmico e acústico, essa tecnologia, que é a tecnologia de paredes de concreto. Aqui eu trouxe uma, que é o método é chamado de ICF, né? Que é, traduzindo a tradução literal do inglês dessa sigla, é algo como formas de isopor mesmo, formas de EPS ou isopor, tá? E aí, o que ele difere, assim, eu sei às vezes que pode parecer óbvio, mas é melhor eu vir aqui falar o óbvio do que eu não completar. Nessas residências, nesses sistemas construtivos pautados em estruturas convencionais, a mais comum, por óbvio, é a de concreto armado, certo? E nessa de concreto armado com fechamento de alvenaria, você deve saber que é possível você abrir e fechar vãos aonde você bem entender. Desde que, claro, você respeite, faça verga contra verga, observe a existência de vergas contra vergas, se não existir, você tem que fazer para quando for abrir um vão. Mas é possível você fazer adequações no ambiente, tanto adequações internas ao ambiente, como no perímetro, né? Adequações perimetrais aí. Dá para você mexer nesse perímetro, aumentar uma área, diminuir uma área, dividir um ambiente, certo? Sem muitos problemas. Eu tenho aqui uma série de casos, né? Inclusive, a gente demanda muito isso na prefeitura de Aramina, para aproveitamentos, por exemplo, de UBS, Centro de Fisioterapia, em que a gente faz algumas adequações, principalmente para PCD, banheiros mais largos, né? São prédios antigos que foram construídos com banheiros com dimensões inadequadas para o PCD. Então, para colocar essa largura desse banheiro, por exemplo, de 1,5 m, na última obra que nós fizemos foi derrubar a parede do banheiro existente, que dividia o banheiro feminino e masculino, caminhar com ela para o lado, aumentando 25 centímetros, na verdade 30 centímetros, que tem a sobra do reboco, nós vamos falar sobre isso, reboco e assentamento,
e jogar a outra parede para frente também com 1,58, 1,57 ao invés de 1,50, para que elas acabadas terminem com 1,50. Então, por que isso foi possível? Porque essas construções são pautadas a partir do método convencional aí, né? Estrutura de concreto armado, fechamento de alvenaria. Nesse ponto, é insuperável esse tipo de sistema construtivo. Insuperável. Sob o ponto de vista, vamos lá, sob a ótica dos custos, tá? Uma vez que esse sistema, pensem em vocês, aonde vocês moram, tenho certeza que a grande maioria aqui vai morar no sistema construtivo convencional, que é sistema portante de pilares e vigas, não estou falando de bloco de concreto, não. Pilar, viga e fechamento de alvenaria, tijolo de alvenaria, cerâmica. Alvenaria cerâmica. Por ser amplamente difundido no Brasil, amplamente difundido, mundialmente difundido, nós temos materiais mais baratos, né? Produção em escala. Então, quando se produz muito, é a lei da demanda, né? Oferta e procura. Quando você produz muito, automaticamente o seu preço não se inflaciona, né? Tem muita gente vendendo. Então, tem quantas casas de material de construção que você conhece que vende brita, areia, cimento, tijolo, certo? Vergalhão. Então, o que você precisa, quantas concreteiras na sua cidade? Esses materiais comuns são amplamente difundidos, então custam mais barato. O segundo ponto que caminha junto com os materiais é a mão de obra, né? São os profissionais que perfazem a mão de obra. E tal qual os materiais, como existem muitas construções pautadas nesse método, muitos profissionais, ao longo dos anos, se especializaram de maneira científica, com cursos, ou empírica mesmo, com aprendizado no dia a dia, se profissionalizaram nesse tipo de sistema construtivo. Então, ela é imbatível sob essa ótica, ela é imbatível sob esse ponto de vista, e vocês têm que ter em mente isso também. Quando é que vocês forem projetar, independente de ser somente um barraquinho, abre e fecha aspas, né? Porque é um termo popular, né? O barracão, né? De tantas canções antigas aí. Mesmo que for desde um barraco até uma mansão, sendo um projeto completo, um projeto arquitetônico, sendo um projeto de interiores, é uma ampliação. É importante que vocês tenham em vista que, quando se pensa em economia, se pensa nesse princípio construtivo, tá? O princípio construtivo, então, antes de eu chegar aqui, né, esse foi o concreto armado. Se a gente falar sobre o sistema construtivo de estruturas metálicas, o aço na construção, o aço, ou a estrutura metálica, ela tem uma capacidade resistente maior do que o concreto armado. Isso a gente fala lá na física pelo chamado EI, módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. Eu não vou me aprofundar aqui, mas, assim, são dois índices físicos que medem a rigidez do elemento. E o índice físico módulo de elasticidade é bem maior do que no concreto, né? Então, como é um produto entre dois índices, E vezes I, como o E é uma dezena de vezes maior, mais do que uma dezena, né? Nós estamos falando de 250 mil MPa para 2.500. 2.500, dois zeros, 250 mil, 4 zeros. Então, nós estamos falando na ordem de 100 vezes maior. 100 vezes maior. Como eu tenho um módulo de elasticidade 100 vezes maior, eu tenho aqui, então, condição de diminuir o tamanho das peças, o tamanho dos pilares, o tamanho das vigas, né? E aí, nesse momento do curso, vocês já devem
saber do que se trata, né? A nomenclatura, lajes, vigas, pilares, treliças, pontaletes, né? Tesouras, creio eu que vocês já devem ter conhecimento. Se não tiverem, por favor, correr atrás disso aí, né? E por terem maior rigidez, então, conseguem vencer maiores vãos. Então, quando você tem um problema, por exemplo, você precisa abrir uma parede muito grande, você tem uma parede lá em que seja possível abrir, que ela não tenha pilar no meio, isso é difícil. Isso normalmente é só lá no começo do projeto mesmo, é projetado assim. Porque vai ser difícil você achar uma parede, nesse exemplo meu, vou falar uma parede muito grande, 10 metros, que não tenha um pilar no centro dessa parede, né, para amarrar esses tijolos, senão só um encunhamento passa a ser frágil. Essa parede começa a ser uma parede frágil. Então, normalmente, nós temos esses encunhamentos feitos entre um elemento rígido, que é um pilar e uma viga, e as alvenarias, tá? Mas suponhamos que num projeto você, por um motivo ou por outro, tem um vão grande de abertura, porta de vidro, por exemplo. Vai colocar uma porta de vidro. E o espaço que você tem entre essa porta de vidro e a laje, você quer que essa porta de vidro seja alta o suficiente para tocar a laje, para que dê um aspecto da laje estar flutuando. Como o concreto armado, a altura da viga de concreto armado pede aproximadamente 10% do vão em altura, depende do caso, tá? Tem 10% do vão, chega a 20% do vão, ou então o vão dividido por 12, né, que vai dar algo 1 dividido por 12 vezes 100. Nós estamos falando de 8,33% do vão, quando ela é contínua. E aí, então, se a gente está falando que a gente tem uma porta, você vai fazer uma porta com abertura de 6 metros, você precisa, então, de uma viga de aproximadamente 60 centímetros. E aí, se você quer, então, o pé direito dessa porta alto, a altura dessa porta próximo da laje, o sistema convencional e mais econômico e com mais mão de obra no mercado não consegue te resolver esse tipo de problema. E aí você precisa, então, partir para uma outra metodologia. A metodologia mais adequada é a estrutura metálica. Tá? Aí uma viga metálica resolveria esse problema, porque a viga metálica pede normalmente a metade da altura de uma viga de concreto armado. Então, se você precisa de uma viga de 60, uma viga de 30 centímetros de altura resolveria o problema. Você estaria muito mais próximo da laje com esse efeito desejado. Tá? Não o efeito de colar na laje, né? Porque isso, para acontecer, você teria que lançar uma viga invertida. Mas, e aí isso tem que ser projetado desde o princípio, né? Isso tudo é projetado para que dê certo desde o princípio. Outro ponto que justifica a adoção de um sistema estrutural em estrutura metálica é a celeridade do processo. Isso eu estou falando residencial, tá, gente? Galpão, não vamos fazer um capítulo à parte aqui, já já eu cito galpão. É a celeridade do processo na construção residencial. Aí sim a gente consegue ter uma construção muito mais rápida, uma construção mais limpa, tá? Porque você tem menos resto de materiais. Só para vocês terem ideia, numa edificação de concreto armado convencional, você tem as formas de pinos, né? Em que você usa em cada um dos andares. E elas torcem de tal maneira, quando em contato com o concreto e com a água do concreto, que raramente você consegue aproveitar esse madeiramento para fazer um andar superior. Você consegue aproveitar algumas peças, outras vão entortar, outras vão romper na hora que for tirar as formas. Então, imagine só, cada uma das vigas, vocês conseguem imaginar a viga e pilar, como o concreto é fluido, para que ele endureça com aquela seção transversal, com aquele formato, você precisou de madeira em todos os lados ali. Então, toda a casca, todo o perímetro desses elementos estruturais, eles vão ser descartados ao final do processo construtivo. Então, gera muito resíduo esse tipo de construção, tá? Além do consumo de água, né, deliberado para
para fazer esse concreto, principalmente se ele for rodado na obra. Eu não vou nem entrar no conceito de emissão de CO2, da rocha calcária dinamitada para se transformar em clinker e depois virar cimento, do quartzo retirado do fundo do rio para virar areia, da explosão de montanhas de basalto, pelo menos na nossa região, para fazer a brita, né? E aí o aço é mais limpo, é um material mais limpo. Apesar dele ter uma emissão de CO2 muito grande lá na Cearia, onde ele precisa lá de 1.350 graus Celsius aproximadamente para fundir esse metal, pegar o ferro gusa, fundir esse cara, ganhar carbono e deixar de ser ferro e virar aço, mas essa queima, esse CO2 é feito uma vez só. Depois que ele está pronto, a construção sua é mais limpa, evita resíduos, né? Então, se a gente fizer esse comparativo, a gente tem uma construção mais limpa. Mas, por sua vez, o material é bem mais caro, mas bem mais caro mesmo, na ordem de 2,5 vezes o custo da estrutura. Se você pegar uma estrutura pilar viga de concreto armado e computar o que você gastou de material ali, quanto você gastou de vergalhão, quanto você gastou de forma, quanto você gastou de concreto, quanto você gastou de tudo que compõe, vamos lá, armaduras, concreto propriamente dito, formas, e você computar o quanto custa uma peça com a mesma resistência em metálica, essa peça vai custar aproximadamente 2 vezes, em alguns casos, dependendo do perfil, se for um perfil muito grande, um perfil I muito grande, 2,5 vezes o custo que seria do concreto armado. Isso serve para viga, isso serve para pilar. Se a gente pegar agora na mesma pegada, se a gente fizer a comparação do custo da mão de obra do carpinteiro, carpintaria para fechar a forma, armador para amarrar os vergalhões, os estribos bonitinho no lugar deles, e mais o pedreiro e o servente para encher e rodar esse concreto, ou então o próprio custo do concreto lá da concreteira, você vai ver que, se você comparar com o serralheiro, que é o profissional, e os seus ajudantes, claro, que são os profissionais que vão trabalhar essa viga, mais um elemento, né, que chama caminhão Munk, né, que você precisa, como ela já vem prontas, você precisa posicionar isso no lugar, né, você vai perceber que o custo também é mais alto, uma vez que existem menos serralheiros no mercado do que pedreiros, tá? Estruturas de madeira, eu coloquei aqui na tela cheia, mas eu estou falando até agora e não apresentei o slide, né? Então não faz sentido de não ser eu aqui, não ser eu a apresentação principal, né? Continuando aí. Por fim, estrutura de madeira não é tão convencional, mas já é uma estrutura aí que é usada já com bastante aceitação no mercado. Ela normalmente é utilizada para fins arquitetônicos, né, acabamentos mais finos, porque é um material muito belo, né, a construção, o aspecto final construído da madeira é muito bonito. Por muito tempo foi utilizado para tesouros de telhado, né? Hoje em dia, quando não é aparente, já não compensa mais, porque se você comparar os perfis metálicos em C, que é o U normal, e o U enrijecido, eles ficam mais baratos que você trabalhar com o mesmo perfil, com a mesma resistência de madeira. Então, de todos os sistemas construtivos aí, a madeira ela concorre muito próximo ali do custo da estrutura metálica, e o profissional também que trabalha com madeira talvez seja um profissional mais caro deles, né? Seja o profissional que mais ele demanda custo, até porque é algo mais próximo ainda do artesanato.
Então, tudo que é customizado, tudo que é feito, né, para você especificamente, para você, começa a ter custos aí maiores, mais significativos. Mas tudo depende, obviamente, da necessidade, do estudo, da análise que o cliente, aonde você está projetando, para quem você está projetando, que tipo de reforma você propõe, que tipo de intervenção você propõe, para quem, né? Aí, essa é uma escolha que não tem jeito de eu cravar. Eu posso passar para vocês esses parâmetros que eu estou aqui passando a respeito do concreto armado, do aço e da madeira, para que no futuro vocês tomem a decisão com relação a cada um deles, o que usar e o que indicar, juntamente com o cliente de vocês. Tá certo? E aí, então, foram aqui os sistemas convencionais. E aí, agora sim, eu entro com um sistema diferente aqui, que são as paredes autoportantes, que elas servem tanto para suportar a carga, então é como se eu tivesse um pilar gigante, toda a parede fosse um pilar e toda a parede fosse uma viga. A NBR 6118 de 2014, veja, norma brasileira regulamentadora de 6118 é o número dela, 2014 é o ano, saiu inclusive a de 2024, podemos citar de 2024, ela trata desses elementos como pilar parede e viga parede. Por quê? Porque é um pilar que atua, tem um comprimento, segundo a norma, o maior comprimento é maior do que 5 vezes o menor comprimento, ou seja, se eu tenho um pilar de 20 de largura por 1 metro de comprimento, se ele tiver 1 metro e 1, ele torna-se aí, então, um pilar parede, né? Ele tem uma dimensão muito maior do que a outra, então ele trabalha como uma casca, tem um comportamento mecânico um pouquinho distinto do elemento de eixo reto, que seria o pilar. É uma questão de cálculo estrutural, né? É a minha especialidade, por isso que às vezes eu cito isso, mas o que interessa aqui para nós é dizer que esse sistema construtivo é ótimo para algumas situações, que nós vamos abordá-las, em outras situações, já nem tanto assim, tá? E esse sistema que nós vamos falar, eu vou voltar a falar ele, que né, o nome dele é ICF, né? Insulate Concrete Forms, alguma coisa desse jeito, formas de isopor para concreto, na tradução literal. Vamos apresentá-lo. Antes de mais nada, né, gente, eu tento seguir um roteiro, mas sempre aparece um exemplo ou outro que eu não citei. Galpões para oficina, esses pequenos galpões, aí sim, a estrutura metálica, em função da celeridade dos perfis que são pequenininhos, né, não são perfis robustos, aí eles acabam valendo a pena tanto quanto o concreto, tá? Tanto quanto o concreto. Cobertura em estrutura metálica, né? Vocês já viram, vocês devem ter percebido que você não faz tesoura para telhado em concreto, que você não faz estrutura de telhado em concreto, a não ser laje, né? Quando lá o fechamento é em laje. Aí laje impermeabilizada ou laje verde, né? São outros 500. Por quê? Porque o concreto não se comporta bem ao esforço de tração. E o sistema triangulado, as treliças, têm tração e compressão. Compressão é um esforço que esmaga o corpo. Tração é um esforço que alonga o corpo. O concreto não se dá bem com esse sistema de alongamento, por isso trabalha-se com metálica. Então, em galpões, mesmo que você trabalhe com pilares de concreto, na hora que você for fazer a cobertura, você vai, eminentemente, usar a estrutura metálica. E aí, pela celeridade, pelo ponto de solda, pela rapidez que isso ocorre e pelo perfil ser bem esbeltinho, compensa substituir os pilares de concreto armado por estrutura metálica. Vocês podem reparar aí que a maioria dos galpões são em estrutura metálica. Ou são galpões industriais muito grandes, que a estrutura metálica é sine qua non, por causa do módulo de elasticidade dela ser muito maior, como eu falei para vocês, ou então é por uma escolha de celeridade, tá? Desculpe. Vamos lá.
Aqui eu trago uma imagem, vocês veem aí meu mouse, estou vendo aqui, desse tipo, são dois sistemas diferentes, tá? À esquerda aqui, os dois sistemas são chamados ICEF, tá? Aqui nós temos um sistema onde as barras de aço, os vergalhões, tanto na vertical, subindo, ó, tanto na vertical, deixa eu achar um ponteiro aqui, tanto na vertical, essas barras de aço, como na horizontal, elas são colocadas internamente aqui, ó, horizontal e vertical. E por dentro é concretado, ou argamassa armada, ou concreto, ou argamassa armada, tá? Qual que é a diferença do concreto com argamassa, concreto armado com argamassa armada? O concreto armado vai cimento, mais areia, mais brita, mais água, mais vergalhão, que é o aço. A argamassa armada, cimento, areia, só não tem brita. Água e vergalhão. Então, é claro, né, como a brita, ela pode ser de basalto, de guinais, de granito, né? Depende da região do Brasil que você tiver, você vai ter uma brita de um material, de um minério diferente. Mas, por exemplo, vou falar da minha região, né, onde eu atuo aqui, interior de São Paulo, e Triângulo Mineiro, aqui em Minas, nós temos aqui a brita de basalto, que é aquela brita mais escura. E um basalto é uma rocha que, para você romper ela na compressão, ela tem resistência na ordem de 50 megapascais. Para vocês terem ideia, um concreto convencional tem resistência na ordem de 25 megapascais. Ou seja, a brita, a rocha basalto, tem o dobro da resistência de um concreto. Então, você retirar ela do concreto, é claro que dá para perceber que há uma redução significativa na resistência. Mas, tudo é dimensionado, existe um princípio no cálculo estrutural, que é o dimensionamento para aquilo. O que é o dimensionamento para aquilo? Gente, se você vai fazer uma casa, você não precisa de uma fundação para um prédio. Se você vai fazer uma casa, você não precisa de uma estrutura, de uma viga para suportar um pilar saindo de cima dela, sendo que não vai ter a transição. O princípio do cálculo estrutural racional, né, nos diz que o que está no projeto, você calcula aquilo, a não ser que a pessoa diga, olha, deixa para o futuro, calcula essas fundações para o dobro da carga, para que no futuro, se eu subir outro andar, que essa fundação suporte, que esses pilares suportes, aí são outros 500. Mas se não, isso não é dito ao calculista, claramente ele vai calcular para aquilo que está, para aquilo que está no projeto. Então, como essas casas, esse tipo de tecnologia normalmente é utilizado em até 4 pavimentos, no máximo 5 pavimentos, por conta do que reza a NBR 16, Norma Brasileira Regulamentadora, 16055, a argamassa armada, sim, pode ser usada em algumas paredes, porque ela é capaz de suportar esses esforços, mesmo tendo sido sucumbido o agregado graúdo, no caso, a brita, tá? A pedra, a brita, chamem como quiser, certo? Então, diferença desses dois sistemas, aqui a armadura está por fora, vocês veem ela, põe-se forma aqui, faz uma forma, e concreta, de modo que aqui o isopor, nesse sistema, o isopor ficou interno, a armadura está aqui, e a camada de concreto, ou nesse caso aqui a argamassa armada, fica externa. Enquanto nesse caso, a gente tem o concreto ou as armaduras aqui dentro, o concreto e a parede de isopor por fora, tá? Esse é um sistema que, além de ser um sistema construtivo racionalizado, rápido, porque ele é modular, ele sobe muito rápido, as peças são um Lego, um encaixe de Lego. Além dele ser um sistema rápido, versátil,
ele trabalha muito bem com isolamento térmico e acústico, né, gente? Não precisa nem dizer que o isopor é um excelente isolador térmico e acústico. Então, eu não consegui concluir uma pesquisa acadêmica que eu queria, vou concluir em algumas casas que eu projetei, né? Eu fiz cálculo estrutural por pelo menos uns 4 anos para esses dois sistemas construtivos aqui, tá? Fiz cálculo estrutural para a empresa, a empresa dessa tecnologia aqui, eu não sei de onde ela é, dessa tecnologia que ela é de Vitória, é uma multinacional, mas instalada em Vitória. Eu já fiz projeto para o Rio, para São Paulo, para o interior de Minas, para o interior de São Paulo, para Tocantins, para Palmas, para Cuiabá, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho RT aí, se eu for mostrar para vocês, gente, se eu tivesse viajado tanto quanto meus projetos tivessem viajado, eu era uma pessoa mais feliz, mais conhecedora do Brasil, né? Infelizmente, não sou. Meus projetos viajaram mais do que eu. E se essas viagens de projeto dessem muito dinheiro também, eu era bem mais feliz, mas também não dá. Mas, lamentos à parte, esse tipo de tecnologia aqui, eu estava falando sobre a pesquisa acadêmica, como eu projetei várias delas, né? Eu conheço os engenheiros que fizeram, então eu tenho facilidade de adentrar, por exemplo, a um recinto desse. E aproveitar essa época seria ideal, aproveitar esse calor que faz, por exemplo, aqui na cidade de Uberaba, em que tem só dentro do quem é de Uberaba, sabe de onde eu vou falar, tem o condomínio fechado ali, o Cirela Landscape, né? Tem o Cirela maior, o primeiro, e o Cirela menor, o segundo, o Cirelinha. Lá no Cirelinha tem duas casas, uma de frente para a outra, construídas cada uma no método, né? Engraçado, uma construída no método aí dos blocos, que concreto é interno, e outra com argamassa externa. E aí seria interessante, no mesmo lugar, a gente fazer uma medição de diferença de temperatura, né? Pegar a mesma distância para um ponto central da rua, medir a temperatura naquele ponto, medir a temperatura interna a uma casa sem ar-condicionado ligado, obviamente, em estrutura convencional, e uma na estrutura com isopor, no método da esquerda e no método da direita. Qual que é a dificuldade nisso, né? Achar o mesmo parâmetro que vocês devem ter estudado aí de conforto térmico, né, de transmissão térmica, de ventilação cruzada. Essas casas, para que isso fosse perfeitamente aceitável, eu tinha que construir na mesma região 3 casas exatamente iguais, com as mesmas aberturas, com o mesmo pé direito, né, com a mesma ventilação e iluminação, 3 casas com sistemas aí, com arquitetura idêntica. Aí eu poderia fazer uma comparação exata, né? Então, existe aí uma dificuldade de fazer esse comparativo. Tanto é que as empresas não cravam um valor de diferença de temperatura, mas que elas chegam aí até a diferença de 3 graus Celsius entre uma construção convencional, alvenaria, e essa construção, e 3 graus Celsius, gente, é a diferença entre o ar-condicionado ligado ou não. Se você a mim incomoda uma temperatura interna na casa maior do que 26 graus, já me incomoda. E aí 23 graus já é confortável. Então 26 graus eu ligaria o ar condicionado, 23 não. Então, se confirmar esse delta de 3 graus aí, é interessante, né? O que se gasta a mais, porque vamos entrar no longo capítulo, né, que eu vou abreviar demais, dos custos, claramente esse método está se difundindo. Agora, não é um método que acha-se profissional facilmente, então essa estrutura é mais cara. E talvez isso se reflita em uma economia num tempo futuro, se você fizer economia de recursos, por exemplo, energéticos, tá? Recurso de energia. Em que outro ponto esse sistema promete trazer uma economia para a obra? Em celeridade, né? Ele é muito mais rápido, então você trabalha com menos profissionais.
Em outro momento, quando você tem, entenda bem, quando você tem uma arquitetura de um pavimento, ou então uma arquitetura simétrica, ou seja, o pavimento inferior tem bastante ou total simetria com o pavimento superior, ou o chamado tipo, né? A gente consegue minimizar as cargas, não precisa lançar vigas, e aí a gente pode trabalhar com fundações rasas, por exemplo, o radier. E aí, então, você economiza na fundação e você economiza no número de profissionais fazendo a estrutura. Desculpe. Além do ganho do isolamento térmico acústico, do conforto, né? Então, se muito bem pensado, se muito bem estudado, esse tipo de tecnologia estrutural começa a ter seu ganho, tá? Falando em isolamento térmico acústico, nós temos aqui o que já é comum da gente ver, que já substituiu há algum tempo a lajota cerâmica, é o EPS, né? EPS é isopor, só que é com uma classe. O isopor que a gente fala é uma classe comercial menos resistente, né? O EPS vai de classe 1 a classe 5, sendo o isopor a classe 1. E aí, aqui nós temos, normalmente, para esse tipo de solicitação, que é para laje, nós temos a classe 2, tá? Um EPS classe 2. Para quê? Por quê? Porque ele é mais leve do que a lajota cerâmica e ele tem uma proteção térmica e acústica melhor. Tanto é que tipos de construção, por exemplo, como caixote, né? Construção com platibanda, onde os telhados não são aparentes, muitos clientes, enganados pela propaganda ou enganados por algum profissional, acham que tem que gastar, dispensar dinheiro com telha termoacústica, né? A telha sanduíche, que nós vamos falar dela, creio eu. Não sei se está nos slides aí, mas eu fiz esses slides para a turma de 1 ano atrás, então já não lembro mais. Sendo que, se você trabalha com laje, se você tem laje, você já tem uma proteção de isopor aí. Pode redobrar? Claro que pode. Você pode ter uma proteção da telha, um bolsão de ar, que é a distância entre a telha e a laje, e a proteção da laje. Você aumenta esse isolamento térmico e acústico. Agora, a questão é aquele mesmo princípio da racionalidade do cálculo estrutural. É necessário ou é dinheiro rasgado? Vai depender da insolação, vai depender do lugar que sua casa está. Se for em Cuiabá, eu acho que toda a proteção térmica é interessantíssima. Se você estiver falando da região aqui do Triângulo Mineiro, eu não aconselharia. Na minha casa, eu não faria, tá? Isolamento de coberturas, né? Nós falamos de isolamento de paredes com essa nova tecnologia. Um detalhe dessa nova tecnologia, gente, é que eu falei lá no começo da aula, dentro dos sistemas convencionais. Na parede de alvenaria, você pode abrir uma porta, fechar uma porta, abrir uma janela, porque as vigas vão estar passando aqui em cima, né? Os pilares vão estar nos cantos, ó. Os pilares vão estar nos cantos e as vigas vão estar aqui em cima. Então, tudo que não for no pilar e viga, você pode abrir. Agora, nesse sistema NECA de Pitibiriba, o que foi projetado uma vez será para todo sempre. Amém. E aí, isso assusta um pouco, mas nós já estamos acostumados, né? Quem mora em apartamento raramente faz uma reforma em apartamento, né? Pode abrir uma porta ou outra, mas já é mais trabalhoso, precisa de uma série de aprovações. E quem mora num apartamento dos tipos MRV, do tipo Inter, em que os blocos são portantes, não tem pilar e viga, né? Aí, sem chance, é o equivalente a isso daqui, só que sem a tecnologia de isolamento térmico e acústico, tá? Isolamento de cobertura, a gente tem o EPS mais concreto versus a cerâmica mais concreta. Eu falei para vocês antes de entrar nesse slide, né? A cerâmica é um isolante térmico, claro, né? O tijolo é isolante térmico, tanto é que para quem tem as vozinhas vivas ou quem teve memória das vozes aí, vocês devem ter tomado água na talha lá, né? No filtro de barro. Por que no filtro de barro? Porque ele era isolante térmico, né? Então ele mantém aí, né? A temperatura. Então,
esse é um exemplo cabal, né? Só que o EPS, a capacidade de dificultar a passagem do calor no EPS é maior do que a dificuldade da passagem do calor na cerâmica, tá? Então, e além disso, ainda deixa mais leve a sua cobertura. Se ela deixa mais leve, sua cobertura sobra resistência para que você utilize com outras coisas, para pendurar, por exemplo, uma luminária mais pesada, para ter um reboco mais grosso no teto, né? Normalmente reboques com gesso, mas vamos saber as utilidades, né? Então você ganha resistência, tudo que você ganha de resistência é sempre melhor, né? Desde que não seja exacerbado, que senão você incorre naquela questão da falta de racionalidade e jogar dinheiro fora. Nós temos também no hall desse isolamento de coberturas os forros de madeira, né, gente? E aí esses forros de madeira podem ser pautados em barrotes, né? Que são aqueles antigos. Se vocês pegarem as casas antigas, a gente tem cortes de madeira. Normalmente eles têm o corte da vigota, eles têm 6 por 10, ou 6 por 12, ou 10 por 10, mas o mais comum é o 6 por 10. A gente tem essas peças de madeira que vão de parede a parede, são justapostas, colocadas a cada 50 centímetros ou 60 centímetros uma da outra. E aqui em cima nós temos tábuas de madeira, né? Então, todo o sistema é com estrutura de madeira. O barrote, que é essas vigas de sustentação de laje em madeira, e a própria tábua, a tábua corrida ou o piso em tábuas, tá? Esse piso é excelente como isolante térmico. Um estudo de caso, se vocês pegarem regiões frias, em regiões do sul do Brasil, por exemplo, nós temos aí que as casas, existem bastante casas construídas em madeira, porque é um excelente isolante térmico. Além disso, se você tiver um telhado convencional, por exemplo, você pode, sob esse telhado, ao invés de fazer um forro de PVC, que são esses forros mais baratos, você pode também encomendar um forro de madeira, que além de ter um aspecto, né? Aí a gente entra em outras questões, além de ter um aspecto mais fino, também é um isolante térmico. Isso vai depender da espessura, tá? Quanto mais espesso o forro, mais proteção térmica e acústica. Telha termoacústica vezes a telha de fibrocimento, vezes a telha de zinco, vezes a telha de barro. Gente, telha de barro não tem jeito, né? Quando o telhado é aparente, se você quer uma melhor estética, você tem a telha de barro, que é protetora. Nós já falamos sobre a cerâmica. A telha de barro é cerâmica. É um protetor térmico acústico, não tem a mesma eficiência do EPS, mas tem. Mas ainda, né, é difícil você competir com uma telha de barro, uma telha colonial, né? O aspecto, o acabamento dela é muito bonito, né? A telha de zinco, por sua vez, é a que tem menor proteção, né? A telha de zinco é aquela telha que passa calor mesmo. Então, utilizá-la com muita parcimônia. Para utilizar essa telha em ambientes que você queira controlar o isolamento térmico, sob ela tem que ter alguma proteção, uma camada de isopor ou uma laje bem espessa para compensar aí essa transmitância térmica, tá? A telha de fibrocimento não transmite tanto quanto a telha de zinco, nem de perto, mas ela é uma telha também que transmite, principalmente essas novas telhas que deixaram de ter amianto, né, na sua composição. Antigamente a fibrocimento tinha amianto, e ela tinha amianto, e deixou de ter amianto porque o amianto é cancerígeno, é provado que ele é cancerígeno para quem trabalha na fabricação, tá, gente? Não se assustem aí, porque muita gente ainda tem caixa d'água de amianto. Não significa que você vai desenvolver um câncer de estômago porque você está tomando essa água, ou tomando banho com essa água. O amianto é cancerígeno para quem fabrica, para os trabalhadores da linha de frente da montagem, da fabricação desse carro.
Então, como é cancerígeno para um pedaço da população que trabalha, foi proibido, né? Tanto as telhas como as caixas d'água. E aí, por conta da retirada do amianto, ela perdeu algumas características que eram interessantes nela, como, por exemplo, a estanqueidade, e a estanqueidade tem a ver com a porosidade. Se ela ficou mais porosa, ela passa mais calor. Então, ela ficou uma telha que passa mais calor. Mesmo a telha aí de 8 milímetros, né? Nós temos a 8, a 8, a 6 e a 5 milímetros, né? Mesmo a 8 milímetros ainda transmite um pouco mais de calor. Então é interessante que sob estas não sejam forros, e sim lajes, tá? E por fim a telha termoacústica. Aí sim, ela por sua vez, eu não sei se eu tenho a imagem dela aqui. Não, não tem. Por sua vez, ela é uma telha de zinco por cima, uma outra chapa de zinco por baixo, e no meio ela tem isopor, tá? E aí esse isopor, uma camada portentosa de isopor, consegue fazer esse isolamento térmico e acústico. Eu quero vou mostrar um negócio para vocês. Por exemplo, ó, deixa eu mostrar um catálogo que eu usava para cálculo estrutural, lá da época do escritório. A gente encaixa rápido quando precisa. Catálogos. Ah, catálogo de telhas. Isso tudo aqui é catálogo, gente. Manual, catálogo, é a melhor coisa do mundo. Vão juntando catálogo, manual, isso já sai fora da aula aqui, ó. É um conselho. Juntem todos os tipos de catálogo possível. Uma hora eles vão servir para você. E aí, ó, nós temos aqui os sistemas de telha comum, né? As telhas metálicas naturais e pintadas, certo? Os tipos desse tipo de telha. Nossa aula não é sobre a telha ou o acabamento dela, mas sim as telhas, o isolamento. Então, nós temos a termoacústica, que é o nome correto dela, né? Chamada de sanduíche, mas o nome correto é termoacústica, em que ela tem essa camada de EPS interna a ela, tá? E aí, vamos ver, eu quero mostrar para vocês a espessura desse isopor aqui dentro dela. Vamos ver se em algum momento ela fala. Isso aqui é a distância entre apoios, ó. 2 metros, isso aqui tem milímetros, 2,4, 2,8, 3 metros. Ou seja, ela aceita para pequenas flechas, para pequenas cargas sobre ela, ela aceita apoio distante, uma vigota ou um perfil metálico, um caibro, distante entre elas de até 3 metros, tá? Cadê a espessura desse cara? Tá 30 milímetros, ó, 3 centímetros. 3 centímetros de espessura de isopor, tá certo? E resiste muito bem, é bem capaz de resistir a solicitações térmicas, tá? Principalmente térmicas, mais térmicas que acústicas. Agora, você tem valores já diferentes disso, né? Você tem telhas com espessuras maiores, e aí vai depender, por exemplo, essa telha, o acabamento por baixo é liso, então você acaba encontrando momentos aqui que a espessura é maior, ó, você chega a ter 70 milímetros de espessura de IPS, tá? Tem essas que imitam canaletão, né? Quem conhece aí de telhado sabe do que eu estou falando, imita o canaletão. E aí você já tem, então, uma camada de isopor mais espessa ainda, e são esse tipo de telhas que podem resolver seu problema dependendo do que for. Você está falando de um galpão que vai servir para uma loja, por exemplo. Não vai ser uma oficina mecânica. Não que o mecânico tenha que sofrer, não é isso. Mas
recebe menos o público. Você vai ter uma loja, e normal você ter uma loja num galpão, né, gente? Muito, muito mais do que normal. Construção célere, rápida, mais barata, conceito aberto, você consegue colocar gôndolas e fechar aquilo ali com um drywall, maravilhoso. Você não precisa de parede fixa, porque aí você consegue alugar para uma loja A, para uma loja B, para uma loja C, né? É muito melhor. Então, você está fazendo isso daí, pô, gente, trabalha com uma telha com um acabamento melhor e que tem uma proteção térmica, né? Senão, como é que você vai ter cliente aguentando ficar dentro daquilo ali, né? E aí a pergunta é, quando tem laje, qual tipo de telha usar? Vai depender. Vai depender. Do que vai depender? Ora, sua laje, sua telha é aparente? Se ela é aparente, não tem muito que fugir da telha de barro, né? Ah, que região que você está? Você está numa região temperada? Ou você está no equatorial, dentro do Brasil mesmo, a gente tem as duas zonas, né? Zona temperada, que está para baixo aqui, finalzinho da Bahia para baixo, e tem a zona equatorial, né? Você está na equatorial, você tem laje, você pode usar, inclusive, uma telha acústica, se você der conta, para melhorar seu conforto térmico. Mas nessas regiões temperadas, se você tem laje com IPS, você pode usar uma telha de fibrocimento, caso você não, essa telha não seja aparente, né? A telha de zinco eu recomendo em último caso, porque ela é uma telha bem mais barata que as outras, porém, né, sabemos que ela não te dá conforto algum, né? Aqui o isolamento de paredes, eu já falei para vocês, ó, o significado do ICF, nós temos a madeira, nós temos o drywall, né? Interessante aí, eu não tinha comentado. Nós temos o drywall, que são aquelas paredes de gesso, e como a gente tem perfizinhos metálicos e esse gesso é parafusado nesses perfis metálicos, existe um bolsão de ar entre eles. O bolsão de ar por si só já é capaz de comer, já é um dificultador de passagem de temperatura e som, mas você pode agregar e ali no meio você colocar, por exemplo, lã de vidro ou lã de PET, que são isolantes térmicos e acústicos, que são de processos de reciclagem, são materiais assim, você está contribuindo, inclusive, para o equilíbrio ambiental, né? Que você está reciclando o PET, reciclando o vidro, e ainda assim trabalhando com isolamento térmico e acústico. Aí a gente tinha que falar, eu precisava de uma aula maior para falar sobre a estrutura drywall, suas benesses e seus problemas, mas também não é uma estrutura convencional ainda no Brasil, por mais que seja usada assim nos Estados Unidos a revelia, lá usa mais o steel frame e o wood frame, né? A estrutura de madeira, mas assim, é usada no mundo inteiro, o Brasil está chegando agora. Já tem bastante lugar, mas assim, quando eu falo chegando, é que se a gente pegar um mapa e fizer uma repartição do bolo, dos tipos de fechamento de parede, eu acho que a alvenaria ela vai papar aí 95% para frente dos fechamentos. Então, o drywall ainda está se estabelecendo, tá? E o concreto maciço, gente, pode ser dentro das formas de concreto. Eu estou separando aqui, ó, eu estou separando aqui o concreto que vai dentro do método ICF, com a forma de isopor, e só o concreto maciço. Existem construções hoje, principalmente para grandes construtoras que têm condição de comprar essas formas, porque elas não são incorporadas, você faz a forma metálica ou de plástico, firma ela, concreta por dentro, na hora que esse concreto chega aí no 14º dia, você desforma ela, e já usa essas formas para passar para o outro andar. Normalmente, você tem forma para 2 andares, né? O terceiro, quando você vai passar para o terceiro, o primeiro já deu 28 dias, então você já usa a de baixo na de cima. Então, você vai sempre trocando aí. E aí, essas paredes de concreto maciço, como o concreto é permeável, mas é pouco permeável, ele também é um protetor térmico acústico. Jamais próximo do isopor, jamais será igual o método ICF, mas sim é um protetor térmico acústico interessante, tá? Tem aqui os métodos construtivos, eu vou passar só esse videozinho para vocês aqui, se der tempo, né? Porque nós estamos 8h33 e eu tenho
Eu tenho uma aula, uma gravação de uma matéria pesada, teoria das estruturas, lá no estúdio. Para quem conhece a Universidade de Uberaba, sabe que distância que eu estou do bloco L. Então, que sacos. Vou fazer um negócio diferente aqui. Deixe-me pegar e copiar isso daqui. Pronto. Agora eu vou no YouTube. Eu falei que ia mostrar projeto, né, gente? Fiquei com outro computador ligado aqui à toa. Na próxima aula a gente lê projeto. Aí nosso fechamento vai ser leitura de projeto. Vou abrir pelo YouTube, que eu pago aqui. Não tá bom. A reprodução tá com um lagzinho. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esses dois links no chat, e aí vocês assistam aí. Eu acredito que é muito interessante vocês conhecerem esses métodos construtivos. Uma vez, gente, vocês estão no momento, isso é a minha visão, tá? Vocês estão num momento profissional em que vocês estão na virada, né? Vocês já perceberam que tecnologias que tinham há 5 anos já são obsoletas hoje, principalmente no ramo da computação, da telecomunicação. Então, as coisas estão mudando e a gente precisa acompanhar. Para mim, era muito mais fácil, muito mais cômodo a estrutura convencional, principalmente quando eu era calculista. Eu tive que me virar, tive que aprender essas novas tecnologias, porque eu estava ficando defasado no mercado. Os softwares já estão começando a incorporar essas novas tecnologias, mesmo os softwares mais tradicionais. Então, hoje, eu já falei para vocês lá na primeira aula, né? Hoje, a lei 14.133, que substituiu a lei 8.666, que reza sobre as contratações dos órgãos públicos, né? Licitação, registro de preço, pregão eletrônico, dispensa de licitação, contratação direta. Os projetos para fazer em cima dos estudos técnicos preliminares, o DFD, todas essas documentações técnicas têm que ser pautadas em sistema BIM. O AutoCAD, que é o rei das plataformas de desenho, está ficando desqualificado, está ficando de lado. Eu falo assim, eu estou enrolando o máximo possível para eu começar a projetar para o município com plataforma BIM. Ainda, os projetos que ainda lá estão, ainda está dando certo de projetá-los no AutoCAD. Vai chegar um momento que o Ministério Público, a Procuradoria do município vai chegar no departamento de engenharia e falar, pronto, daqui para frente é só a partir desse método. Então, assim, como diz o genial, gigantesco Belchior, o novo sempre vem, né? E está vindo. A Pamela está falando assim que viu uma tecnologia muito interessante, uma empresa chamada Like to Wall. Pamela, não conheço. Deixa eu copiar isso aqui e jogar no navegador. Vamos futricar? Aí, ó, já não conhecia. É ótimo essas. Like to Wall. Painel concreto leve, light wall. Ah, é concreto à base de isopor. Vamos ver a composição deles. Visitar a página. Aí, ó. Então, a nossa querida Pamela trouxe para nós uma outra tecnologia de estrutura, provavelmente isolamento térmico. A revolução do setor é uma escolha inteligente, parará, parará. Ela já é normatizada, 15.575, muito cuidado com isso, com normatização.
encaixe macho e fêmea, núcleo de EPS com concreto e aditivo e chapa cimentícia. Proporcionando uma notável, destaque por eficiência, estrutura do sistema composto. P, uma placa, dimensão dos painéis. Existe um edifício em Recife que usa essa placa. Beleza, depois eu vou ligar, eu vou até favoritar isso aqui. Vou ler depois sobre, e aí a Pamela deu a letra aí, como diz lá no BDL, deu a letra já para vocês, né, gente? Li. Vou colocar esse outro vídeo aqui para vocês também, e aí fiquem à vontade de assistir os dois e trazer algumas demandas para as próximas aulas. Moçada, só eu falei na aula de hoje, a Pamela, ela escreveu, então ela falou, né? Só eu, Pamela e eu. Alguém quer perguntar, quer compartilhar alguma coisa, quer fazer algum comentário antes que eu encerre a aula? Vocês acham que a aula foi válida? Eu fiquei meio assim com a aula de hoje, eu achei que vocês ficaram menos participativos. A aula foi válida, moçada? O que vocês querem para a próxima aula? Leitura de projeto? Tem alguma coisa que vocês querem para a próxima aula? Em especial? Acho a leitura de projeto interessante. Mas a aula de hoje também foi válida. Obrigado, Thaís. Obrigado. Bom, gente. Muito válido. Obrigado. Vocês, eu repito, vocês, não sei se o professor que responde tira dúvida de vocês dessa disciplina sou eu. Acho que sim. Acho que tem até um tira dúvida para responder dessa disciplina lá para mim. Não deu tempo de responder ontem, é 15 por dia, é um caminhão, uma batelada. Mas, independente, se não for eu, se vocês tiverem sugestões para a próxima aula, por favor, deixa eu ver quando é a próxima aula nossa. Aula 3, aonde está a aula 4? Aula 4, dia 17 de setembro, ou seja, nós temos 14 dias, 2 semanas. Mandem lá para mim aí, pelo menos uns 3, 4 dias de férias de antecedência, esses assuntos, para eu poder montar um materialzinho legal para vocês. Tem coisas que eu sei de cabeça, tem coisas que eu vou ter que ler. Então, né, dependendo se vocês me falarem alguma coisa que eu sei de cabeça, na hora a gente resolve. Torre de caixa d'água. Tá, Pamela, posso falar sobre o fechamento das torres de caixa d'água, né? O fechamento em concreto, nós podemos falar sobre isso sim. Isso daí eu sei de cor, você não precisa nem me mandar, você pode me lembrar na próxima aula, na hora, assim, pode pegar de supetão, que aí não é um problema, né? Eu já calculei algumas vezes, então eu sei do que eu estou falando, tá? Bom, moçada, é isso. Agradeço a presença de vocês. Aceite sugestões, ou para mim, ou para a professora Juliana, para quem vocês tiverem contato pelo Tira Dúvida, qualquer professor de vocês aí tem meu contato, passa para mim, tá certo? Obrigado pela presença, um abraço para todos, até daqui 2 semanas. Valeu. Até mais. Tchau.